Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que está agora assistindo mais uma grande videoaula comigo, professor Ricardo Veras, aqui pelo nosso cursinho preparatório Elite 1000, o melhor cursinho preparatório do Brasil. Bem pessoal, e lembrando que a minha marca não poderia deixar de ser mostrada aqui hoje para vocês, né? Que é a nossa garrafinha de hidratação, ou seja, a de ontem foi a da Minnie, a da última aula aliás, né? E a de hoje é do Mickey Mouse. Então, pessoal, se hidrata. Isso é muito importante para vocês, tá certo? Bom, todo mundo hidratado, todo mundo pronto. Vamos começar agora a nossa aula. Bem, a aula de hoje, pessoal, vai ser sobre a estrutura e dinâmica da Terra, tá? Então, esse grande globo que nós habitamos. Então, vamos entender um pouco, tá, da nossa estrutura e dinâmica da Terra. Então, vamos lá. Bem, origem da Terra. Então, nós temos aí algumas colocações relacionadas a datas, tá? E mostram que a Terra tem aproximadamente, tá, 4,6 bilhões de anos. Então, essas datas, elas foram realizadas as análises, estudos de análise de carbono, para podermos aí fazermos aí aproximadamente essa data. Ao longo desse tempo, a Terra passou por grandes transformações, ou seja, transformações essas que sofreram, ao longo do tempo, modificações relacionadas a espécimes, a solos, ao relevo. Então, tudo que nós encontramos hoje na superfície terrestre, ela vem passando por alterações desde o seu período de formação. Tá? Então, desde o período de formação, a Terra ela vem passando por alterações. Professor, e hoje a Terra passa por alterações? Sim, ela passa sim por alterações. A gente vai ver isso ao longo da aula. Pois bem, e aqui nós temos basicamente o estudo dos períodos, dos períodos das eras geológicas. Então, nós temos Cenozoico, Mesozoico, Paleozoico e Pré-Cambriano, tá? Então, os períodos ao qual nós desenvolvemos ao longo do tempo, tá certo? Então, isso é justamente aquilo que a gente precisa entender para as nossas provas, tá? Então, nas nossas provas, tá, nós vamos ter relacionados aí a era, período e o tempo, aproximado de como nós evoluímos, tá certo? Composição da Terra. A composição da Terra, gente, é simples, tá, de entendermos, tá? Lembrando que nossas aulas, elas vão estar sempre voltadas aí para que você entenda de forma mais simples os conteúdos. Então, vamos lá. A Terra é constituída basicamente por três camadas estáticas. Então, nós possuímos 3 camadas. Então, nós temos a crosta, nós temos o manto e nós temos o núcleo. A crosta, tá? Ela vai ter a alteração de profundidade ou espessura. Então, nós vamos ter crosta oceânica e crosta continental, aonde elas vão ter diferentes profundidades ou espessuras, devido à pressão, tá certo? Que é exercida em relação à crosta oceânica, que nós vamos ver que a crosta oceânica ela vai ser menos espessa que a crosta continental, e a crosta continental é mais espessa devido justamente à ausência dessa pressão da água. Então, consegue-se sim aí ter uma maior espessura relacionada a isso. O manto, que é a camada logo abaixo da crosta terrestre. Então, o manto, nós podemos ter tanto o manto externo, quanto o manto interno, ok, pessoal? Então, o manto vai ser a camada após a crosta terrestre, tá? E, por fim, nós temos o núcleo, que é justamente o que? Compreende a parte central do planeta. Então, gente, preste atenção agora. Nós temos 3 camadas. Nós temos a crosta, nós temos o manto e nós temos o núcleo. Lembrando que o manto ele pode ser dividido em manto externo e manto interno. E o núcleo, professor Ricardo? O núcleo também você pode dividi-lo em 2, em núcleo externo e núcleo interno, tá? Bem, geralmente as provas elas
perguntam relacionado à estrutura, né? As camadas que a Terra possui, certo? Então, se a prova pedir isso, você vai responder lá, simples, sem problema algum, gente, ó, crosta, manto e núcleo, ok? Aqui tem mais ou menos o que a gente pode mostrar para vocês. Então, ó, nós temos a crosta, nós temos o manto superior, que é o manto externo, o manto inferior, que é o manto interno, tá certo? Núcleo externo e núcleo interno. Então, essas camadas formam, tá, a estrutura da Terra, ok? Pois bem, então, as grandes teorias, não é? Então, nós temos a principal, que é a deriva continental. Então, qual é essa teoria? É a teoria, pessoal, de que, ó, a Terra, observa agora essa imagem, né? Essa configuração, esse movimento da Terra, né? Então, vocês observam que praticamente a Terra, ela consegue nos seus continentes um encaixe praticamente perfeito. Então, isso mostra, tá, que antes dos movimentos de choque de placas, aliás, dos movimentos de placas, que nós vamos ter 3, já eu explico, que a Terra, nós tínhamos apenas um continente. E esse continente era chamado de Pangeia, ok? Pois bem, se nós tínhamos só um continente, aí vem a pergunta. Nós tínhamos um continente, Pangeia. Se nós tínhamos um continente, nós tínhamos só uma grande área, hídrica, só um grande rio, um grande oceano. Como era o nome dele? Isso aí, só você que é leite mil consegue responder uma pergunta dessa. Bora lá, gente. Era exatamente isso mesmo. Pântano da Pantalaça. Então, o Pântano da Pantalaça era o único corpo hídrico que existia no período pangeônico ao redor do grande continente, tá? No interior do continente nós tínhamos mais corpos hídricos, mas em torno dele a gente tinha apenas o Pântano da Pantalaça, ok? Então, quando nós observamos, aqui, nós vemos que os continentes, em algum momento, eles estão praticamente encaixados e eles vão se dividir ao longo do tempo, tá? Devido aos movimentos de placas tectônicas, ok? Pois bem, então, esses movimentos, tá? Eles provocam modificações na crosta, não só na crosta continental, mas também na crosta oceânica. Então, cada movimento ele vai ter suas particularidades, tá? Vamos lá. Então, ó, uma placa tectônica é uma porção da litosfera limitada por zonas de convergências, zonas de subducção e zonas conservativas. Tá? O que é isso, professor Ricardo? Isso aqui é praticamente os movimentos, tá, que ela vai exercer sobre a crosta terrestre. Atualmente a Terra tem 7 placas tectônicas principais. Não são apenas 7, tá? Mas 7 principais. E muitas mais subplacas de menores dimensões. Então nós temos as principais e nós temos as que não são tão importantes e que não influenciam de forma tão direta na formação da estrutura da crosta terrestre. Então, aqui estão as principais placas, tá? Aonde é que o Brasil está? Então, o Brasil, gente, está na placa sul-americana. Nós estamos, ó, praticamente no centro da placa sul-americana. Então, isso nos diz que no Brasil não tem terremoto? O que é que você me diz? Galera, no Brasil tem terremoto sim. Olha, se cair alguma pergunta relacionada a terremoto no Brasil, claro que nós temos. Só que os terremotos, eles não são provocados apenas por choque de placas. O terremoto nada mais é que uma acomodação rochosa. Então, são as rochas se acomodando. Então, essa rocha se acomodando, ela pode... tanto vindo de choque de placas, tá certo? Como também, a partir desse choque de placas, as vibrações podem ser passadas de rocha a rocha por milhares de quilômetros. Então, isso pode provocar
tremores, né, de baixa intensidade em áreas que não têm choque de placas tectônicas. Então, o Brasil, por estar no centro da placa tectônica, nós não temos tanto terremoto com tanta intensidade como em áreas que são próximas aos movimentos de placas de convergência. Ok? Então, aqui as principais placas. Lembrando que o nosso material está aqui embaixo, completíssimo para você. Ok? Não esquece de ler. Vamos lá. E aí nós temos as placas, né? Então, nós temos placas, ó. Quais são? Nós temos as placas convergente, divergente, tá? E transcorrente, transformante, concertiva, né? Então, vários nomes são colocados, mas as placas divergentes, qual é a característica dela? Quando uma nova crosta é gerada e as placas se distanciam-se uma das outras. Então, pessoal, vamos entender. Então, se eu tenho, tá, duas placas, aonde em algum momento elas estavam conectadas, o movimento de divergência, tá, faz com que cada placa se movimente para o sentido oposto, galera. Então presta atenção. Então divergente diverge, tá certo? Elas se afastam uma da outra. Então elas se afastando, o que é que vai acontecer? Bem, se nós pegarmos, né, esse desenho, a gente observa que o que é que pode acontecer no movimento de divergência? No movimento de divergência, nós podemos ter, se ele ocorre no oceano, a partir do momento que a crosta se distancia no movimento de divergência entre duas placas, né, duas placas se divergem, vai abrir uma falha na crosta terrestre. Onde essa crosta terrestre, a partir do momento que há essa abertura, o magma, ele vai, do manto, o magma, ele vai fluir. Ele vai fluir para a superfície. Então, ele vai escapar, né, pela crosta terrestre. Porém, quando ele vai escapando, como é na crosta oceânica, é porque eu tenho o próprio oceano. Então, eu vou ter a água para tentar pressionar esse magma para que ele não flua. Porém, quando ele consegue ter uma maior pressão do que o próprio oceano, ele flui. Então, nós vamos ter magma fluindo dentro de um grande corpo hídrico, que é o oceano. Então, o que é que pode acontecer? Primeiro, eu posso ter o aumento do assoalho marinho, tá? Então, a partir do momento que a crosta, no movimento de divergência, ela abre a falha, o magma sobe. Se a pressão do oceano for maior, ele não permite que o magma flui mais. E aí esse magma vai se consolidar. Então, ele se consolidando, ele forma também a crosta terrestre. Ou seja, eu tenho um aumento do assoalho marinho. Ok? Mas se a pressão interna for maior do que a própria pressão do oceano, o magma vai conseguir fluir. Ele fluindo, o que é que vai acontecer? Ele vai começar a se solidificar e vai formar as chamadas também dorsais oceânicas. E por sua vez, continuando esse fluxo de magma, eu vou ter simplesmente a formação de ilhas vulcânicas e até mesmo vulcões marinhos. Então isso significa dizer que nós podemos ter ilhas vulcânicas. Como é que ela surge? Através de falhas na crosta terrestre, aonde o magma flui e chega até a superfície, tá? Sendo assim formando vulcões, e cada erupção vulcânica vai aumentando a área em torno do vulcão, consequentemente aumentando essa ilha, ok? Então, o movimento de divergência, ele vai provocar também pequenos tremores, tá certo? E ele tem aí uma extrema importância, que é justamente para que haja essa elevação do magma para aumento da crosta terrestre, aumentando assim a pressão, não é, sobre o manto para que diminua essa saída de magma. Já as convergentes, o que é que acontece? As convergentes, pessoal, nós vamos ter, ó, as placas, tá, movimentando no mesmo sentido.
Então as placas vão se movimentando, ó, no mesmo sentido. Então o que isso vai provocar, professor Ricardo? A partir do momento que você vem no mesmo sentido, tá? Algum momento ela vai se chocar. Então, se chocando, vai haver uma pressão de ambas as placas, aonde a tendência, tá, é que uma desça e a outra suba. Então, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter as convergentes, ó, quando a placa mergulha sobre a outra, sendo uma delas consumida. Então, nós vamos ter, ó, oceano continental. Então, é quando uma placa oceânica, tá? Quando uma placa oceânica, ela converge com a placa continental. Ok? Então, isso pode provocar terremotos, ok? Porque eu vou estar sempre no movimento de convergência, eu vou estar sempre provocando tremores, certo? Nós temos as convergentes continental-continental, ou seja, continental-oceânica, choque de placa entre placas oceânicas com placas continentais. Já na continental-continental, o que é que nós observamos? É que nós vamos ter placa continental se chocando. Então isso me dá aí, certo? A possibilidade e o que acontece, que é a formação de cadeias de montanhas. Certo, pessoal? Então, quando há esses movimentos, você vai ter aí a formação de cadeias de montanhas. A Cordilheira do Himalaia é um exemplo disso, tá certo? Vamos lá. Nós vamos ter as convergentes também oceano-oceânica. Então, são duas placas convergindo agora no oceano. Então, vamos lá. Nós temos a oceânica continental, nós temos a oceânica e nós temos a continental. Agora, oceânica. Então, placas convergindo. Então, o que é que isso pode provocar, professor Ricardo? Um fenômeno que é provocado, formado por choque de placas oceânicas, no movimento de convergência, vai ser o tsunami. Então, o tsunami ele vai ser provocado a partir desse choque de placa. Tá? Agora, detalhe, lembrando, pessoal, que não é todo choque de placa no oceano que vai formar um tsunami, certo? Vai depender da intensidade desse choque de placa. Vai depender da intensidade desse choque, vai depender da profundidade desse choque, ok? Vai depender da proximidade com o continente desse choque, ou é muito distante o choque, ou é muito próximo do choque. Então, isso vai ter algumas variações para que se obtenha um grande tsunami, certo? Então, mas o movimento de convergência em placas oceânicas, você vai ter aí a possibilidade de formar aí um grande tsunami, ok? Pois bem, e as conservativas? Então nós temos as conservativas, alguns falam de transformante, outros deslizantes. Então é basicamente a mesma coisa. Então não se preocupa com isso. Você tem que entender que as convergentes e as divergentes, certo? E as conservativas ou transcorrentes ou transformantes. Pois bem, o que é que ele provoca? Quando não há produção nem destruição da crosta, as placas deslizam lateralmente uma em relação à outra. Então vamos lá, pessoal. Imagina esses dois pincéis, certo? Como duas placas. Então elas estão próximas e elas deslizam, certo? Lateralmente uma à outra, tá? Então o movimento vai ser lateral. O que é que isso provoca? Provoca tremores, né? E a falha mais conhecida é a falha de San Andreas nos Estados Unidos, certo? Então a gente vai ter aí um movimento conservativo, ou transcorrente ou transformante, ok? Bem,
E aí vamos falar um pouquinho do terremoto. Então, terremotos. Um sismo é um fenômeno de vibração brusca e passageira da superfície da Terra. Ou seja, pessoal, quando ocorrem tremores, ele não vai ser permanente. Ele é passageiro, cara. Então, lembra disso. Então, os tremores, eles são passageiros. Por quê? Porque é apenas o deslocamento de estruturas rochosas, a acomodação de estruturas rochosas, que vai promover aí esses sismos, tá certo? Então, esses tremores ocorrem graças a deslocamento dos continentes devido ao próprio movimento do magma. Então, o magma está em constante movimento abaixo da crosta terrestre. Como a nossa crosta, ela consegue se locomover de acordo com o movimento magmático, nós temos aí os movimentos das placas. Por isso que os continentes, as partes dos continentes da crosta terrestre, ela vai estar se movimentando para longe, para próximo ou lateralmente. Então, lembrando, divergente, convergente, qual? Transcorrente ou conservativas, ok? Então, por isso que ocorrem os tremores. Resultante de movimentos subterrâneos de placas rochosas de atividade vulcânica ou por deslocamento, migração de gases no interior da Terra, principalmente do metano. Então, a gente vai ter esse fator. O movimento é causado pela liberação própria, rápida, de grandes quantidades de energia sob a forma de ondas sísmicas. Então, é justamente, basicamente, o que a gente já comentou. Pois bem, então, o que acontece? Nós temos, gente, muito cuidado com isso. Quando se tem um terremoto, se fala muito no epicentro. Mas o que é o epicentro? O epicentro é o local aonde chega as vibrações, não onde ela ocorreu. Então, onde é que ela ocorre? No hipocentro. Então, o hipocentro é onde inicia-se as ondas sísmicas, tá? Então, as ondas sísmicas vão se espalhando, por quê? Porque a nossa estrutura rochosa, ela consegue passar vibrações. Então, um tremor, ele pode ocorrer a milhares de quilômetros, tá certo? Desde que essas vibrações, essas ondas sísmicas consigam se espalhar ao longo das rochas, principalmente das rochas magmáticas, bem lembrado disso, as rochas magmáticas. Então, vou ter aí as ondas sísmicas se espalhando e aí eu vou ter a sensação, eu vou estar vivendo um tremor, tá certo? Então, por conta dessas ondas que conseguem se propagar por milhares de quilômetros, nós podemos sim ter sismos aqui no Brasil, ok? Vamos lá. Então, gente, compreender a todos os movimentos que deslocam e deformam as rochas que constituem a crosta terrestre. São causados por forças internas. Então, nós temos, elementos que fazem com que isso aconteça. O diatrofismo se manifesta de duas maneiras através da epirogênese e orogênese. Tá? Então, isso aqui é justamente a modificação que ocorre ao longo do tempo. O que é epirogênese, então, professor? Do grego, epiros, continente, certo? Então, são movimentos verticais que provocam abaixamento ou soerguimento da crosta terrestre. Ocorrem em áreas geologicamente mais estáveis. São consequências da isostalgia. Ou seja, o que acontece? Aqui nós vamos ter tanta força do centro da Terra que nós vamos ter movimentos verticais, nós vamos ter movimentos verticais e também abaixamentos. Então, tanto eu vou ter movimentos verticais como abaixamentos ou rebaixamentos, ok? Pode provocar o rebaixamento de litorais pelas invasões do mar. Então, a partir do momento que o mar ou o oceano
ele adentra o continente, eu posso ter o rebaixamento aí dessas áreas. Orogênese significa o quê? Montanha. Então, ó, resultado de movimentos verticais ou horizontais. São movimentos de pequena duração no tempo geológico, mas muito intenso. Ou seja, movimentos e formações de montanhas, tá certo? Como resultado desse movimento temos dobras, dobramentos e as falhas, falhamentos ou fraturas. Então as cadeias de montanhas, elas são formadas, né, pelo choque de placa, pelo processo de orogênese. Tá aqui algum exemplo, olha que coisa linda, né? Vamos lá, vulcanismo. Bem, os vulcões, eles também têm seu papel, né? Qual o papel dos vulcões em si? Os vulcões, eles são como se fossem zonas de escape, certo? Zonas de escape. Então, imagina uma panela de pressão. Então, numa panela de pressão, você tem aquela parte que sai o vapor, não é? Imagina se quando não há a saída do vapor por aquela válvula. O que é que pode acontecer? Bum! A panela pode explodir. Então, o planeta Terra, gente, imagina-se como se fosse uma panela de pressão. Aonde os vulcões é justamente aquela área de saída da pressão interna. Então, os vulcões, eles são aí também, tem essa função de reduzir, certo, a questão da pressão do centro da Terra. E quando ele provoca esse processo, ele entra em erupção. E entra na erupção, ele vai fazer com que toda a sua poeira vulcânica, certo, ela consiga se espalhar por milhares de quilômetros, provocando aí a adubação dos solos, tá? Então, significa dizer que os vulcões é simplesmente um dos maiores adubadores de minerais dos solos do mundo, ok? Vamos lá. Então, está aqui mais ou menos o que seria a estrutura de um vulcão. Então, o vulcão, ele está como aqui se comportando? Ele se comporta de quê? Nós temos, ó, inicialmente, a câmara magmática, tá? Nós temos os diques, tá? A cratera, que são os principais, e aí nós vamos ter todo um processo que vai ocorrer de pressão do centro da Terra para que ele consiga, subir até o cume na cratera e consiga entrar em erupção. Então, quando um vulcão ele vai entrar em erupção, olha o que acontece. Ele entra em erupção, vai acontecer o quê? A lava vai sair e aí, ó, vai aumentando, tá certo? O cone do vulcão. Então, ele vai ficando maior, vai ficando maior, vai ficando maior, entrando em erupção, ficando maior, entrando em erupção. Aí chega a um ponto que a pressão do centro da Terra, ela não vai ter mais tanta força para conseguir formar uma nova erupção. Então, esse vulcão, ele se torna aí um vulcão extinto, tá certo? Ou pelo menos com uma grande dificuldade de entrar em erupção novamente. Portanto, o que é que o próprio sistema de pressão da Terra vai provocar? A formação de um outro vulcão, com menos intensidade de pressão sobre o manto, tá? Então, a possibilidade de surgir novos vulcões ela é muito grande, principalmente, tá, quando se trata de grandes vulcões que se tornam extintos ao longo das eras, ok? Bem, pessoal, então com isso a gente, tá, dá uma paradinha agora para beber aquela água, sempre lembrando, 5 minutinhos, vai lá, bebe uma água e volta rapidão. Um grande abraço, até já, valeu! Olá, pessoal, voltando do intervalo. Uma aguinha para hidratar, né, que é sempre muito bom, você sabe disso, eu já falei isso para você. Pois bem, pessoal, continuando, vem comigo. Então agora nós vamos ver a questão das formas, né, do relevo em si. Então, ó, nós temos dobramentos modernos. O que são esses dobramentos modernos? São enrugamentos da crosta terrestre ocorridos durante a era terciária.
né? Apesar de ser um pouco antigo, mas nós consideramos para o tempo geológico como modernos. Devido a movimentos orogenéticos, tá? São áreas de grande estabilidade geológica, ou seja, nós podemos ter nessas áreas, né, sempre muitos tremores, ok? Porque eles vão estar sempre em formação. Dobramentos modernos são faixas orogênicas ativas, isto é, sujeita a intenso tectonismo presente. Então, ó, esses dobramentos modernos, eles vão estar sempre sofrendo, tá, do centro da Terra, formas de conseguir aflorar mais um pouco, ou seja, conseguir aumentar a sua altitude, tá certo? Geralmente isso ocorre por conta que embaixo desses dobramentos nós podemos ter também choque de placas tectônicas. Formação de cordilheiras, montanhas ou Alpes, ou seja, é justamente por conta desse choque que ocorre embaixo dessas áreas, é que você vai ter, tá, o aumento dessas áreas, por isso que ela sofre sempre abalos, tá, sísmicos. Os principais, né, terrenos do pré-cambriano são o quê? São os escudos cristalinos? São esses aqui, né? Então, a partir deles, nós conseguimos a formação do espaço, né, da superfície. Por quê? Porque a partir do momento que eu tenho essas áreas, né, afloradas no planeta, eu vou ter o fator de desgastes dessas áreas. Então, quando se desgasta, eu tenho a formação de solo, do relevo em si. Então, eles são muito importantes para a formação do que nós temos hoje. Então, observem, aqui, escudos cristalinos da bacia sedimentar. Nós temos o escudo do maciço amazônico, o escudo maciço das Guianas, aonde nós vamos ter essas rochas sendo intemperizadas, ou seja, pelo processo de intemperismo. Nós vamos ver na próxima aula detalhadamente, ok? Mas enfim, só colocando aqui para vocês. Então, essas áreas de escudos, tá? Escudos cristalinos, eles afloram devido ao magma que chega à superfície, resfria-se, forma os escudos cristalinos e a partir daí eu vou receber um processo de intemperismo, né, que são os processos que ocorrem na atmosfera que vão fazer justamente com que esses escudos cristalinos eles sejam modelados, que eles sejam fragmentados, ok? Então, os processos intempéricos são quais, professor? Quais são os processos de intemperismo? Quanto eles se dividem? Então, gente, eu pergunto a você, você acha que o Sol provoca algo na estrutura rochosa? Sim, claro que sim. Você acha que a chuva provoca algo na estrutura rochosa? Sim. Você acha que o vento provoca? Sim. Você acha que os animais provocam, a vegetação provoca? Sim. Então, tudo que ocorre basicamente, quase tudo que ocorre na atmosfera, ele trabalha também em prol da fragmentação desses escudos cristalinos, ok? Pois bem, e as bacias sedimentares, elas são, tá, basicamente formadas por esses fragmentos dos escudos cristalinos. Então, a partir do momento que há o fragmento, eu tenho a acumulação em áreas mais baixas, ou seja, ó, eu tenho a fragmentação dessas áreas e os fragmentos tendem a se acomodarem em áreas mais baixas, formando aí bacias sedimentares, tá? Ela não é só formada por isso, mas basicamente seria isso. Mas na prova, se ele perguntar o que é bacia sedimentar, são áreas formadas por sedimentos vindos aí de estruturas superiores, ok? Aqui, outro exemplo, não é? Então, as formações das bacias sedimentares, tá vendo? Ó? Ele vai ter as camadas, porque isso aqui não vai ser um processo que, ó, eu pego uma depressão, não é? E jogo todos os sedimentos de uma vez. Claro que não é assim. Então, eu vou tendo sempre camadas,
porque isso é ao longo do tempo. Então, qual é a perspectiva aqui para o futuro? É que esses fragmentos, ao virem para cá, vão formando camadas, ó. E essas camadas, elas vão se elevando também. Então, um vai se desgastando e o outro vai elevando-se. Então, vai chegar um momento que essas áreas, elas podem se tornar uma planície, tá? Simplesmente pelo fato de acomodação dos sedimentos na parte interior, né? Na parte baixa, no rebaixamento, e o próprio desgaste das áreas. E assim, gente, sucessivamente. Então, as bacias sedimentares, elas são formadas basicamente por acúmulo de sedimentos que vêm de estruturas superiores. Isso é para a sua prova, tá? Claro que a gente não vai aqui trabalhar de forma tão específica de nível superior, até porque a sua prova ela é voltada com conteúdos que são mais fáceis de entender por conta do nível que é o ensino médio, ok? Então, vamos trabalhar sempre nesse perfil. Então, a forma que a gente tem de melhor entender esse processo é justamente assim. É que as áreas de acúmulo de sedimentos são áreas que acumulam os sedimentos de relevos superiores, de rochas superiores, de escudos cristalinos, ao longo dos anos, dos milênios, que vai tendo o processo de intemperismo, ok? Beleza? Vamos lá, continuando. Bem, e por isso que existem os tipos de rocha, né? Então, as rochas, elas vão estar sempre em modificação, vão estar sempre se alterando. Então, isso vai ocorrer, sim, todos os dias há movimentos, todos os dias há fragmentação de estruturas rochosas. Nunca esqueça disso. Se você olhar para uma montanha, você piscar o olho, ó, pisca o olho aí, pisca o olho, a montanha não será a mesma. A partir do momento que você pisca um olho, teve incidência de raios solares, teve erosão eólica, teve um aumento minúsculo de um sistema radicular de um vegetal, algum animal passou sobre a rocha, provocando um intemperismo biológico. Então, gente, juntamente com a vegetação, então nós temos todo um arcabouço, todo um trabalho que é feito dioturnamente nas estruturas rochosas de forma natural. Nunca esqueça disso, de forma natural. Claro que a ação antrópica, ela vai também influenciar nessa modelagem, certo? Porém, nós estamos estudando inicialmente o fator natural, ok? Então, nós vamos ter os tipos de rochas. Quais os tipos de rochas que compõem o nosso planeta, que compõem a crosta terrestre? Então, a primeira é magmática. Então, as rochas magmáticas, quem são? São formadas a partir de magma. Então, pessoal, é muito fácil. Só é você entender. Entende que, olha só, magma. Então, o magma é justamente formador das rochas magmáticas. Ou seja, é o magma quando chega na superfície, após o seu resfriamento, ele vai se transformar em magma. Aliás, ele vai se transformar em rocha, desculpa, galera. Então, o magma, quando ele chega à superfície, entra em contato com a atmosfera, resfria e se torna rocha, ok? Então, rocha magmática, que é a rocha que é proveniente do resfriamento do magma quando entra em contato com a nossa atmosfera em si, né? Porém, nós vamos ter também informações no subsolo. Por isso que as rochas magmáticas, elas são intrusivas ou plutônicas, formadas dentro da crosta. Olha aí, tá vendo? Então, ela tanto pode ser formada na superfície, como também no interior da crosta. A diferença é que, quando ela é formada, tá certo? Dentro da crosta, eu vou ter as intrusivas.
certo? E as extrusivas, que é formada por magma na superfície do planeta. Então, o magma ele também pode se resfriar no subsolo, na crosta terrestre, certo? Então, desse exemplo, surgem as rochas intrusivas. Então, intrusivas é interna, certo? Beleza? E extrusiva, externa. Então, nós temos a formação das intrusivas plutônicas, né, na crosta, e as extrusivas, que é formada a partir do surgimento, do soerguimento do magma na superfície. Então ele passa por um processo de resfriamento e aí eu tenho a formação das rochas magmáticas extrusivas. E o resfriamento dessas mesma estrutura, nesse mesmo magma no interior da Terra, eu vou ter as intrusivas, ok? Então fica atento. Nós vamos ter as rochas metamórficas, formadas pela transformação de rochas pré-existentes por altas temperaturas e pressão. Ou seja, é praticamente uma rocha em transição, certo? Então essas rochas, elas vão estar em um processo de transição que não serão magmáticas, mas terão aí uma grande influência na sua formação de temperaturas e pressão. E por fim, as rochas sedimentares, ou seja, formadas a partir do desgaste de uma rocha pré-existente, arenito, folheto, enfim. Então, as rochas sedimentares, elas são formadas como? Através de quê? Olha, a partir do desgaste de uma rocha pré-existente, certo? Ou seja, significa dizer que ela é formada aí dos fragmentos, de rochas anteriores. E aí chegamos no relevo. Então, quando se fala de relevo, o que acontece? O relevo consiste nas formas de superfície do planeta, podendo ser influenciado por agentes internos, ou seja, endógenos, e externos, ou seja, exógenos, ok? Então, vamos lá. O relevo, ele recebe influência tanto de agentes externos como agentes internos. Então, nunca esqueça disso. Então, mesmo que você não esteja observando, existe sim uma modificação do relevo no interior da Terra, certo? No interior da crosta. Por isso que nós temos agentes que fazem essa função internamente e nós temos agentes que fazem essa função externamente. Então, quem seria aí os internos? Então, os internos você tem o choque de placas tectônicas, tá certo? Por exemplo, que ele vai fazer toda uma modelagem a partir do subsolo, da crosta, até a superfície, certo? Aqui nos externos, o próprio intemperismo. Então, eles conseguem fazer essa modelação, ok? Pois bem, conjunto de formas da crosta terrestre manifestam-se desde o fundo dos oceanos até as terras emersas. Então, ocorre movimentação, tá, de estruturas rochosas desde das profundezas do oceano, da crosta oceânica, do continente. Então, esses agentes vão estar sempre trabalhando para que haja uma modificação desse relevo. Entre as principais formas apresentadas pelo relevo terrestre, os 4 tipos principais quais são? Tá? Então vamos lá. Montanhas, planaltos, planícies, depressões, certo? Então nós vamos ter esses 4 aqui que vão ser os principais resultados desse sistema, tá? Aonde nós vamos ter desses agentes que vão modelar e vão transformar, vão construir essas 4 principais formas de relevo, ok? Então vamos lá. Quais são os tipos de relevo que ocorrem? Então aqueles 4 vão estar formados, vão estar colocados aqui.
Então, bora lá. Primeiro, os escudos antigos ou cristalinos, formados aí das rochas com rochas magmáticas, né? Os cráteros, né, são formações mais antigas. Então, a gente vai ter os escudos cristalinos, os escudos antigos, como as rochas mais antigas, que são formadas a partir aí do resfriamento desse magma, né? Formando aí as rochas, ó, magmáticas e metamórficas, tá certo? Ou seja, planaltos e depressões, minerais metálicos, ferro e manganês. Ou seja, você vai ter aí os escudos cristalinos, como os crátons, que são as formações mais antigas da Terra, do pré-cambriano, tá certo? Rochas magmáticas e metamórficas, formando aí planaltos e depressões. Ou seja, você vai ter aí as rochas mais antigas. Nas bacias sedimentares, relevo de formação, ó, paleozoica, mesozoica e cenozoica. São as rochas sedimentares, planícies e planaltos sedimentares, carvão e petróleo, ok? Ou seja, o que é que vai acontecer? Nós vamos ter os tipos de rocha. Quais? Magmáticas, aliás, tipos de relevo, que vão formar aquela estrutura, né? Lembra, os 4 relevos quais são? Montanhas, planaltos, planície e depressão. Então, esses 4 aqui vão ser formados por quê? Por rochas, tá certo? De escudos cristalinos, por rochas metamórficas e por depressões e por rochas também sedimentares, certo? Só qual o detalhe é que alguns deles vão ter algumas características importantes, como por exemplo as rochas sedimentares, que vai ter aí uma grande concentração de quê? Carvão e petróleo, ok? Então, nas rochas sedimentares vão apresentar essa característica. Dobramentos modernos, né? Relevos jovens, né? Cenozoico, cadeias de montanhas, rochas magmáticas, relevo pobre em recursos. Ou seja, os dobramentos modernos, por serem formados aí com rochas magmáticas, eles vão apresentar pobreza em recursos. Recursos como petróleo, por exemplo. Então, o petróleo, gente, ele não vai estar centrado nas rochas magmáticas. O petróleo, ele vai estar concentrado, provavelmente, nas rochas sedimentares, certo? Claro que para a existência do petróleo, não precisa ser só rocha sedimentar. Então, existem outros processos que vão, juntamente com as rochas sedimentares, promover a formação aí de petróleo, ok? Bem, aqui, né, nós vamos dar uma olhada basicamente nas formas de relevo. Então, a gente vai ver o que aqui. Vamos lá. Planalto, a própria escarpa, depressão. Então, gente, sempre se lembra que depressão não é você ficar triste só na forma geológica, tá? Então, depressão não é você ficar triste. Depressão aqui é o quê? É o rebaixamento do solo, certo? Montanhas, serras, planície. Então, percebam, a planície nada mais é que o quê? Ó, um plano baixo, certo? Mas não é só porque ela é um plano baixo, porque ela vai ser esse plano baixo formado por sedimentos de estruturas maiores. Então, quando isso ocorre, eu tenho a formação aí de planícies, tá certo? Pois bem, vamos lá. Aqui, né, a gente tem que entender que o relevo da superfície, ele é parecido com o relevo oceânico, certo? Então, a diferença, né, aonde nós vamos ter é justamente o fator da quantidade hídrica dos oceanos. Então, quando você observa o relevo oceânico, vocês vão observar, ó, que ele vai ter semelhanças, certo, com o continente. Porém, o continente vai estar mais visível para a gente. Mas no oceano, ele vai apresentar basicamente a mesma estrutura. Em uma próxima aula, nós vamos trabalhar isso bem especificamente. Pois bem, e aí chegamos nos agentes modeladores. O que são os agentes modeladores? Os agentes modeladores são os agentes que modelam as estruturas geológicas, tá? Eles modelam. E o que é modelar, professor?
Modelar é fazer com que haja as formas do relevo. Então, muito cuidado com isso. Os agentes também conhecidos como escultores, né, do relevo são forças que agirão no decorrer de milhões de anos, formando o relevo terrestre. Então, o relevo que nós temos hoje é resultado dos agentes modeladores ao longo dos milhões de anos. Tá? Então, nunca esquece disso. Professor, e hoje ainda temos os agentes modeladores? Sim, nós temos os agentes modeladores. Nós estamos modelando diuturnamente o relevo. Nós, que eu digo, não somos nós seres humanos, tá? Nós, quando eu digo, é o próprio ambiente. Então, o ambiente, ele modela o relevo diuturnamente, através dos fatores de modelação, tá? Que a gente vai ver já já. Pois bem, vamos lá. Quais são os fatores? Tectonismo. Então, o tectonismo, ele modela o relevo. Professor, como é que um terremoto modela o relevo? Vamos imaginar, a partir do momento que eu tenho um terremoto, há o rebaixamento ou soerguimento de estruturas, certo? Então, se há o soerguimento, eu modelei o relevo verticalmente. Se há o rebaixamento, eu modelei o relevo também. Então, o tectonismo, né, ele modela, tá certo, o relevo. Então, as placas, elas ajudam a modelar o relevo. As estruturas que nós temos hoje, né, elas, em algum momento, tiveram a influência direta ou indireta de tectonismo, ok? Vamos lá. Vulcanismo. Ó, gente, vulcões também interferem e ajudam na modelagem do relevo. A partir do momento que há uma erupção vulcânica, todo o magma que flui, ele vai modelar o relevo. Por que ele vai modelar? Ele vai modelar porque a partir do momento que aquele magma esfriar, ele vai se solidificar. Se solidificando, ele vai se tornar uma nova estrutura rochosa, certo? Então, ele vai também modelar o relevo. Vamos para o próximo. Abalos sísmicos, né, que vão também ajudar nessa modelação. O intemperismo, certo? Então, intemperismo. Quais as formas de intemperismo? Temperismo físico, químico e biológico, tá certo? Isso é o que vai constar na provinha de vocês. Então, o intemperismo, ele vai sim modelar também o relevo, porque vai ter as ações do físico, da temperatura, se a área é muito fria, se a área é muito quente, a região, tá certo? Você vai ter o químico com a influência direta aí da água. Então, se chove muito em uma determinada área, como é que vai ser as rochas? Se não chove muito, como é que vai ser as rochas? Como é que vai ser a modelação dessas rochas? A modelação dessa estrutura rochosa. Então, tudo isso, tá, vai ter interferência na modelação. Se é uma região onde possui uma grande quantidade de animais, para entrar a questão do intemperismo biológico, questão dos vegetais. Então, gente, tudo isso modela o relevo, tá certo? Então, o fator de intemperismo nós vamos ver numa aula bem específica, na próxima aula. Vamos lá. Enxurradas, né? Então você vai ter aí o fator das enxurradas, ou seja, a grande concentração de corpos hídricos em deslocamento na superfície, fazendo com que haja o corte, né, de estruturas rochosas ao longo do tempo, tá? Então ajudam também na modelagem. As geleiras. Mas professor, peraí, o que é que tem a ver geleira com modificação do relevo? Gente, preste atenção. A partir do momento que há o congelamento e o degelo, você consegue sim modelar um relevo. Exemplo, imagina a situação. Vamos lá, beber uma aguinha, vai dar atrás. Beba a sua também agora. Muito bom, água, muito bom. Vamos lá. Beleza? Guarda aí sua garrafinha, tampa ela, pega a caneta agora.
Olha só, a partir do momento que eu tenho as rochas fundidas, a partir do momento que há uma falha ao longo do tempo, a água vai penetrar aqui dentro. Ó. A água vai penetrar aqui, ó. Certo? A água vai penetrar aqui, vai ficar o corpo hídrico acumulado aqui. Só que o que é que vai acontecer? Quando chegar nos períodos de congelamento, o gelo, a água, aliás, quando congela, ela se expande. Então, ao se expandir, ela abre essa fenda. Vai haver o degelo natural, vou ficar com a fenda maior. Antes de novamente congelar, a água penetra aqui, quando congela, expande. Então, ao longo do tempo, eu vou ter, tá certo? Aí, a modelagem desse relevo por conta aí das também geleiras. A abrasão marinha é justamente, né? O que é que você vai perceber? Que quando você chega nas áreas litorâneas, tá? Você vai se deparar com estruturas que podem receber o impacto do oceano ou não. Então, a partir do momento que essas estruturas recebem o impacto do oceano, né, as ondas batendo ali dioturnamente, aquele choque diário, ele vai modelando as estruturas, certo? Então, modela a estrutura rochosa. Então, você pode encontrar várias estruturas de várias formas, tá, no litoral, quando se há abrasão marinha, sempre modelando essas estruturas. Ok? Bem, pessoal, então com isso, nós encerramos a nossa aula de hoje, tá? Próxima aula, nós vamos continuar com a estrutura geológica. Bom trabalho, bons estudos e não esquece, hein? Traga sempre sua garrafinha para estudar conosco. Um grande abraço, tchau, tchau, até a próxima aula.